Opa, agora foi. Pronto, Só que é estamos pelo juntos. celular, cara. No computador e aí tá mais fazer pelo celular. Tu consegue me ouvir? Hamilton, tá me ouvindo? Bem, boa noite. Tudo bem? Me ouve? Tô ouvindo, tô ouvindo. É assim, eu estava no meu computador e não conseguia acessar pelo computador. Aí estou aqui no celular, não sei se vai ser Entendi, tranquilo, entendi. igual. Você tem como só aumentar um pouquinho teu volume que eu já não tô te escutando bem agora, tá bem baixo. Tá. Agora, melhorou? Só Melhorou, botar aqui mais perto então, porque. Então melhorou. vamos seguindo. Deixa eu só trocar aqui o meu fone, porque pode ser meu fone também. Que tem aparelho que conecta com fone que não conecta com outro e aí vai. Vou só ver se o problema é o fone. Eu vou desligar aqui o computador, vou ficar só no celular. Agora ficou mais legal. Agora é esse horário que tá todo mundo correndo com live também, todo mundo assistindo aula online. E aí a nossa internet ela fica desse jeito, oscilando, cai, vai, volta ao Brasil. Não tem jeito. Pode ser a internet mais cara, É mas isso aí. bom, pronto, agora sim, agora tá boa. Depois de muita luta, muita batalha, conseguimos nos conectar, né? Ainda bem. Ainda bem, Hamilton. Hamilton, seja É isso, bem-vindo. meu querido. Seja bem-vindo a esse nosso pequeno projeto de lives que a Federação Manense de Basquete está fazendo agora nessa época de pandemia, né? A gente precisa produzir, temos que produzir, independente da forma que nós temos para fazer isso, com as ferramentas que nós temos, e a internet aí nos possibilita, o Instagram, as redes sociais nos possibilitam fazer isso. Isso é bom para que a gente continue, né, se desenvolvendo, ganhando conhecimento, tendo bom papo, né, que é isso que interessa para a gente. Perfeito. Cara, o nosso bate-papo hoje é para falar da FEMAD, né, para as pessoas que estão acompanhando. A FEMAD é a Federação Marense de Desporto Escolar, né, a qual o Hamilton Ferro é o presidente, né, o atual presidente da FEMAD. Então, Hamilton, a gente vai ter um bate-papo hoje para a gente falar dessa história da FEMAD, do desenvolvimento do trabalho dela a nível de desporto escolar, que nos últimos anos nós tivemos aí um enfraquecimento, infelizmente, desse desporto escolar por diversos fatores, principalmente fatores externos, né? Fatores que nós não temos esse controle, como a própria internet, celular, shopping center, desinteresse dos atletas por praticar esporte. Então, são fatores que a gente não tem esse controle, mas a gente tem como utilizar outras ferramentas para, vamos dizer, combater isso e trazer esse aluno de volta para o esporte, né? Que o esporte, como todos sabem, esporte ele traz diversos aprendizados, né? Ele faz bem para a nossa saúde, faz bem para o nosso convívio social e vai auxiliar nesse desenvolvimento, principalmente de crianças e jovens, né? Eu queria que tu te apresentasse para as pessoas e começasse a falar sobre essa história da FEMAD, né? É. Boa noite, Alex, obrigado pelo convite. Na verdade, Alex, a gente tem esse processo que você fala de trazer o aluno a cada vez mais se envolver com o esporte. Isso aí a gente espera e torce e sabe que esse processo inicia na escola, né? A escola tem um papel fundamental, e o professor de educação física mais ainda, né? De realmente incentivar, estimular, apresentar os esportes para os alunos e ali gerar, através das estratégias, aquele interesse para a prática dos esportes. A FEMAD entra nesse cenário proporcionando aí a esses alunos que a partir do envolvimento com algum esporte, busquem aí a prática dele no desporto escolar. A FEMAD ela entra nesse Sistema Nacional de Esporte. A gente precisa falar de como surgiu esse processo. A CBDU, CBDE, melhor falando, Confederação Brasileira de Escolar. Desporto Isso. Escolar, ela nasce no ano de 2000, em 25 de maio. Ontem completou 20 anos de fundação da entidade nacional,
aquela que começa todo o processo de organizar e gerenciar esse sistema atrelado ao Sistema Nacional de Esporte. Apesar de criado em 2000, só em 2013 que a legislação brasileira foi normatizada e garantiu que esse segmento viesse a ser reconhecido na Lei Geral do Desporto, na Lei Pelé, como uma entidade nacional para cuidar e gerenciar o desporto escolar a nível nacional. Então, é a entidade clássica que tem como objetivo realizar isso. E aí, entre os princípios aí dessas atividades, é evitar a hipercompetitividade, seletividade, desenvolver o indivíduo de forma integral. Então, é o esporte educacional na sua amplitude, né? Buscando aí, lógico que nesse processo você vai ter as competições, a CBDE, esse sistema proporciona a grande parte dos alunos a uma continuidade nas atividades, isso é o diferencial. A gente tem vários sistemas atuando no sistema escolar, né? No âmbito das escolas, formais e informais, que acaba gerando, na atualidade, um certo conflito de interesse, dois eventos para o mesmo segmento. Isso é muito questionado a nível nacional. A gente vê muitas manifestações nesse sentido, de entender por que tem tantos eventos, quer dizer, é recurso público amplo para o mesmo evento, de forma duplicidade de aplicação. E aí, hoje a discussão é muito em cima disso, considerando que tem uma entidade reconhecida na lei que deve realizar todas as atividades. O que a CBD oferece hoje, dentro desse sistema, né? A gente tem uma entidade nova, né? 20 anos de atividade, e de 2003 para cá, mais precisamente de 2014, ela começa a realmente assumir um calendário nacional e proporcionar a todos aqueles entidades, todas as escolas envolvidas no sistema, um sistema diferenciado de competição. Para quem já participou, já presenciou como é que funciona, qual é a infraestrutura colocada à disposição dos atletas, como que é tratado a relação da competição e da participação, o que a entidade visa em apresentar o segmento das escolas para as equipes, em termos de evento e de condições de participação. Você tem uma ideia, todos os eventos do cenário nacional do CBDE, ela faz anualmente um calendário cheio de modalidades, e algumas modalidades, algumas de um ano par e outras de um ano ímpar, e a cada 2 anos você tem a competição nacional, que é a Olimpíada Escolar, né, a Ginasíade, e todos os eventos seleciona as escolas de todos os estados da federação. A confederação proporciona a essas equipes passagem aérea, hospedagem e alimentação durante todos os dias do evento. E aí, dentro da organização do evento, você tem várias atividades, além das competições. As crianças chegam lá e vão competir do primeiro dia que inicia a competição até o último dia. Dentro dessa programação tem uma atividade cultural, tem várias ações que envolvem aí esse processo de formação que esses alunos atravessam nas faixas etárias, né? E aí, na grande maioria, o infanto, que é a faixa etária de 15 a 17 anos. Então, para quem participou, pode falar. Já presenciou como é que funciona, qual é o objetivo da entidade. A CBDE tenta aí atender sempre os interesses das escolas. E aí o calendário é rico em várias modalidades, atende a diferentes modalidades e com consequência. Os atletas percebem, as equipes, as escolas, os treinadores percebem que, a partir de um evento nacional, você tem a chance de representar o seu país num evento internacional. Então, a gente às vezes comenta que é o caminho mais rápido para você ser um representante do país num evento mundial, numa seletiva num evento internacional. Então, é muito palpável a possibilidade de você chegar a competir a nível internacional, e um aluno que nunca teve a chance de viajar, de proporcionar conhecer um outro país através do esporte, pelo sistema, se torna uma forma bem rápida. Hamilton, a gente fez essa temática, resolveu fazer essa temática justamente para que as pessoas, os técnicos, as escolas, conheçam o trabalho, né? Porque eu, pelo menos, quando me foi apresentado a primeira vez, eu fiquei um pouco confuso, né? Devido a ter outras competições a nível escolar. E aí depois eu fui entendendo como é que acontece. Nós tivemos uma reunião há alguns meses atrás, né?
com relação a essa explicação do desporto escolar dentro do seu planejamento, que nós vamos chegar daqui a pouquinho, né? E o que eu achei mais importante dentro desse trabalho que a FEMAD está se propondo a fazer é a questão do desporto escolar. Desporto escolar em que sentido? No sentido da competitividade e no sentido da participação. Você tem essas duas linhas de trabalho, né? Você não deixa ninguém de fora. Como é que você vem percebendo como as escolas estão se comportando com relação a isso? O esporte participação, o esporte educacional de inclusão, o esporte de competição. Como é que está essa relação das escolas com esses dois objetivos aí? Assim, a escola ela tem esse caráter de envolver o desporto de participação. Se vocês, eu vou te dizer o nome da lei e ela já esclarece essas divisões e que o esporte educacional se relaciona, né? Em 2013, o Ministério do Esporte emitiu um decreto, né? Vou te dar o número aqui, é o 7.984 de 2013, e ele vem apresentando, né, reforçando as dimensões esportivas, esporte de rendimento, o desporto educacional e o lazer, e ele esclarece que o desporto educacional constitui-se em esporte educacional ou esporte de formação, que é aquele das atividades, princípios socioeducativos, inclusão, participação, cooperação, promoção de saúde, coeducação e responsabilidade. Aquilo que está muito focado dentro da escola, que é o que a parte educacional que a ferramenta esporte pode proporcionar a esses alunos. O esporte escolar, que é aquele praticado pelos estudantes, aquele que o professor apresenta, aquele que dá relação aí de formação do cidadão, de ver aqueles princípios envolvendo o esporte como espírito esportivo. Nesse contribui para explorar aí, nesse cenário do esporte dentro da escola, de explorar aí o desenvolvimento de espírito esportivo que vem contribuir para ele, para explorar esse potencial. Alguns atletas têm um potencial aí que pode ser explorado pelo lado do rendimento e vai além da questão educacional com o esporte. Nessa fase aí, entra aí a CBDE e o sistema federativo, no caso a FEMAD, que vai ajudar com que aqueles professores que tendem a selecionar seus atletas que migram para o cenário da competição, de proporcionar para eles uma oportunidade a mais, de competir e representar a sua escola. E aí, no sistema, como é que funciona? A federação ela é alimentada pelas escolas. E aí, usando uma linguagem comercial, o cliente da federação são as escolas. Elas se filiam à entidade e, a partir daí, lhe dá o direito de participar das seletivas. A confederação alimenta o sistema, proporcionando o quê, amigo? A confederação consegue, viabiliza o recurso para arbitragem, organização, toda a logística do evento local, estadual, a confederação, e aí é uma discussão nacional, todos os presidentes dos estados, e quando se reúne, a gente tem assembleias para discussão disso, então a entidade passou a ter um olhar diferenciado para o sistema de apoiar a base. Sem os estados fortes, sem o esporte escolar no estado pulsando, funcionando, não vai ter um evento forte lá no nível nacional. Então, ela passou já que existe o recurso carimbado da Lei Aguinaldo Piva, direcionado ao esporte educacional, eles adotaram que esse recurso vai chegar na ponta para que se execute as seletivas nos estados. Então, todos os estados têm a condição de apoio da nível da confederação para a realização das suas etapas, suas seletivas, selecionando os representantes do seu estado, ela manda passagem aérea, da hospedagem e alimentação para a fase nacional. Então, a gente tem, durante o ano, o nosso calendário é atendido para todos os estados da federação. Então, nossos eventos, os eventos da CBDE, têm a participação dos representantes de todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Então, são eventos com 100% de participação dos estados, e lá são selecionados os melhores que vão representar o país. Perfeito. O sistema hoje a entidade já via no processo de ascensão, quem participou aí desse último ano, e a gente tinha 2 escolas que iam viajar agora em março, antes de entrar nesse processo de epidemia, de pandemia, né? A gente tinha as equipes de voleibol e as equipes de futsal que iam viajar representando o estado na seletiva nacional, no brasileiro de vôlei e no brasileiro de futsal. Já tinha passagem aérea, todos eles emitidos
passagem aérea emitida, tudo certo, hotel definido, e foi tudo parado. Infelizmente, Expectativa aí de quando voltamos às atividades. e isso Então, essa é a situação. essa é uma esperança nossa, né, de organização desse calendário, até porque você tem, como você falou, tem os brasileiros e tem o Mundial, né, que tem seus calendários e precisam ser ajustados. Mas, Hamilton, você me falou da questão do seu cliente. O seu cliente são as escolas, né? Como é que seus clientes podem participar das competições da FEMAG? O que que ele tem que fazer, esse cliente tem que fazer para adentrar essas competições? A federação cria vínculos, a escola cria vínculo com a entidade, filiantes, é uma filiação. O sistema nacional, o sistema de esporte é semelhante ao sistema que as pessoas geralmente têm relação, do alto rendimento, só que aqui o clube é a escola, tá? Então ele filia a entidade e aí tem que participar das seletivas para ter direito a garantir a sua vaga na fase nacional se ele vencer. Então é o vínculo normal de filiação como qualquer outra Filiação. federação. A partir daí ele filiação normal e passa a participar das assembleias, a participar das reuniões. E a gente tem um detalhe, eu acho que grande parte das federações atuam dessa forma, a gente tentar ouvir os interesses da sociedade, do casal, das comunidades do esporte escolar, para a gente adequar os eventos à nossa realidade, à realidade da escola, aos espaços físicos da escola. Para a gente é muito interessante que os eventos escolares aconteçam dentro das escolas, porque ali a gente consegue ali estimular cada vez mais e despertar no aluno, nos dirigentes, na direção e outros professores a importância que o esporte tem nesse processo de formação daqueles alunos. Então, para a gente é muito mais interessante e importante que esses eventos nasçam na escola e que sejam realizados nas escolas participantes. A gente foca. Porque essa aproximação e aí estimular outros atletas, fazer com que as crianças e os jovens percebam quanto o esporte é importante aí nesse processo. De resgatar isso que há muito tempo, e aí precisa muita discussão para entender o que aconteceu com o cenário esportivo, que as escolas passaram a desinteressar-se dessa importante ferramenta de formação aí dessas crianças e jovens, né? Porque a gente vê cada vez mais a escola dando importância a outros elementos, não desconsiderando os outros, mas minimizando ou descaracterizando ou dando menos importância ou até mesmo nem mais realizando nada focado na área esportiva, né? A gente tem experiência de escolas que eram tradicionais nessa manifestação, nesse investimento, nesse apoio, no estímulo ao esporte, e que se desinteressaram, de repente, hoje quase não tem professor de educação física, como eu disse, tem professores na ponta, tem um professor de educação física, fica muito mais difícil, você ter muito menos pessoas ali estimulando, criando condições para que esse aluno viesse a despertar o interesse e participar. Entendo. Hamilton, só aqui falando com o pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, as perguntas que vocês quiserem fazer ao professor Hamilton, por favor, vamos deixar para fazer no final, né? Para que a gente faça aí um conjunto de perguntas aí para que ele possa responder direto, até ele ficar com sede, tá bom? A gente vai batendo papo aqui e daqui a pouco as perguntas vocês façam, tá? Daqui a pouco no final. Hamilton, nós temos uma relação de competições escolares aqui no nosso estado. Por exemplo, eu organizo junto com alguns professores o LEBAS, né, que é a Liga Escolar de Basquete. Vendo essa necessidade também que nós tivemos de jogar. O nosso estado joga muito pouco, né? Nós temos alguns problemas, principalmente problemas financeiros, para que nós possamos conectar o nosso estado nas cidades. Nós temos dimensões, como muitos dizem aí, nós temos aqui no nosso estado uma dimensão continental, um estado muito grande, né? E aí a gente às vezes não tem como abarcar todo mundo, não tem como aproximar todo mundo, né? Uma das formas que se tem hoje de competições escolares para que todos participem dentro do seu formato são jogos escolares maranhenses, né? E ainda as pessoas do interior, algumas delas ainda confundem muitas competições da FEMAD com as competições do GEMES, né? Eu queria que tu explicasse isso um pouquinho para a gente, como é que isso funciona, qual é a relação, ou se tem alguma relação, jogos do GEMES e campeonatos maranhenses escolares. Assim, os Jogos Maranhenses, ele é um evento estadual, faz parte do processo da política de esporte do Estado, de fomentar o esporte escolar, o esporte educacional.
assim como o esporte universitário entra na mesma dimensão de esporte educacional, só que no ambiente do nível superior, as instituições de ensino superior. O GEMES, como é um evento estadual, ponto, e ele cria a oportunidade de levar as equipes estaduais para uma fase nacional, que é organizado os Jogos Escolares Brasileiros, né? O GEBS, que quem organiza é o Comitê Olímpico Brasileiro. Ocorre que nesse processo aí é um evento do COB. Né? A gente não. A CBDE vem com um outro sistema, é conhecido por lei, porque o COB, assim, você vai para o evento do COB, mas finaliza ali mesmo. Dali você não tem para ir para onde? Para outra dimensão nenhuma. Você não tem a sequência de um evento depois daquele. É um evento que está fim em si mesmo. E aí, como eu falei no início, uma das discussões nacionais é que são eventos com o mesmo clientela, o mesmo público e com instituições realizando com o mesmo propósito. Não é que a gente não queira mais eventos, mas se você for analisar na dimensão do gasto do recurso público, é gastar 2 vezes o mesmo recurso. A finalidade é a mesma. E aí tem que. Agora, eu não queria comentar sobre o evento do COB. A gente costuma dizer em reunião que é o evento do COB, só que eles têm um recurso. E por que o COB organiza? Antes de 2013, a Lei Agnello Piva entregava o recurso do esporte educacional para uma conta que ia para o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, ele era o responsável para gerenciar esse recurso do esporte educacional. De 2013 em diante, a partir de 2014, esse recurso deixa de ir para uma entidade que não tinha relação com o esporte escolar e foi para uma entidade reconhecida por lei, que é a Confederação Brasileira do Esporte Escolar. Então, esses recursos passaram aí para a entidade original do esporte que a gente está discutindo, esporte escolar. Então, por isso que a CBDE passou em 2014 em diante a gerenciar os seus eventos, a montar o seu calendário com continuidade a nível internacional e viabilizando a participação de todos os estados, possibilitando que todos tivessem essa condição de participar de igualdade, todos presentes. O Comitê Olímpico, com o recurso daquela conta até 2013, o acumulado, ele vem fazendo jogos com aquele recurso ainda que tinha de saldo. Sim. Isso logo, e se as pessoas que participam, se forem observar, por que está mudando tanto? Por que está diminuindo as modalidades? Porque esse recurso está terminando, ele não tem como alimentar mais, porque não é mais acreditado nessa conta, e logo, logo, eles não vão ter como executar. É o que a gente imagina que, como não vai ter recurso, logo, logo. Só que os estados têm essa relação com o Comitê Olímpico Brasileiro para a participação nacional daquele evento. Considerando que a CBD também tem um evento, e a diferença qual é, professor? É que você tem um evento em um momento só, com todo mundo. A Confederação Brasileira de Esporte Escolar tem um evento com todas as modalidades de forma separada, em tempos diferentes, com a participação no calendário durante todo o ano, atendendo, claro, o evento nacional. Internacional, a gente tinha agora a seletiva do brasileiro de futsal e o brasileiro de vôlei, na sequência ia ter o Mundial de Futsal e o Mundial de Vôlei. As equipes que estavam indo para a competição, quem ia vencer já ia se preparar, já tinha toda a logística e a organização para representar o país na fase internacional. Então, a gente tem essas modalidades participando em todas, individuais e coletivas, durante o ano todo distribuído, com a continuidade numa fase internacional. Certo. E aí, os estados que optam. Logo, logo, a gente acredita que, e é um pensamento da maioria, que logo as escolas, entendendo esse sistema, o cenário, e participando dos eventos, se um evento coincidir na mesma época, eu acho difícil alguém optar de ir para o evento que tem uma participação e finaliza em si mesmo, ou ir para um evento que dá uma chance de você com uma fase internacional, e aí você tem a disparidade em termos de trato com a questão do esporte educacional. Vou dar um exemplo. Você deve ter participado da Brasileiro de Basquete 3x3. Nós tivemos uma equipe maranhense, 2 equipes maranhenses, masculino e feminino, que foram representar o estado lá. Ocorreu que uma das equipes masculino, um atleta adoeceu. Pegou, acho que H1N1, e como estava na época circulando o vírus do H1N1,
A organização, no mesmo momento, remarcou a passagem do atleta e um dos dirigentes que foram acompanhando a delegação resolveu acompanhar o atleta e voltou, mas a equipe do Maranhão, apesar de desfalcada, continuou jogando. Foi viabilizado a participação de um atleta até lá Do local, do próprio estado. Para ela continuar na competição do local, para continuar participando da competição e jogando sem ser eliminado, sem criar nenhum problema. E toda a assistência foi focada para atender os interesses da escola, dos atletas. Então, todo mundo viu que... E aí se percebe o trato com que a entidade... Eu nem participei, não pude participar. A gente mandou um representante, quem acompanhou a delegação foi o professor Sandofex. O professor Rodrigo era um dos técnicos, o professor Beleleu era outro técnico. Então, a organização tratou de resolver a situação, proporcionando aos atletas tranquilidade para continuar no evento, participando sem prejuízo para ninguém, e o atleta que precisou se ausentar veio na mesma hora, foi remarcada a passagem e voltou sem problema nenhum, tudo com a orientação e acompanhamento direto da entidade nacional, da confederação, e a logística lá montada para essa situação. Nós temos aqui o relato do professor Rodrigo Goulart. Boa noite, professor. Dizendo que a estrutura dos campeonatos organizados pela CBDE é algo sem comparação, né? Então, a gente pôde observar no seu exemplo que, além da competitividade, nós tivemos a inclusão, né? A inclusão da equipe, a permanência dela na competição, mesmo utilizando um atleta do local, né? Um nativo, um atleta local, para que eles pudessem participar. E isso é interessante porque a gente vê o lado realmente educacional da coisa acontecendo, né? Um atleta do local. Eu quero dar um alô aí para o professor Everson Sicarim, presidente da Federação Mineira de Esporte Escolar, que está aqui participando. Fique à vontade, fique à vontade. E a Federação de Minas, eu posso usar como exemplo aí, é um modelo a ser seguido, porque tem uma estrutura, consegue aí agregar o apoio aí do governo local, consegue desenvolver suas atividades aí dentro da política pública do Estado de Minas. Isso aí é o que todos os estados almejam, buscam, que os seus gestores estaduais entendam o sistema e junto ajude a pensar como é que o esporte educacional pode contribuir nessa fase de formação desses estudantes, como é que o esporte educacional pode ajudar aí esses nossos alunos a crescer, a se formar cidadãos. A gente tem a CBDE e os nossos eventos têm como princípio esse foco nas atividades além das competições, de sempre desenvolver uma atividade cultural. Os eventos nacionais, como eu citei agora, os atletas, além da competição, têm uma atividade cultural, têm uma programação cultural. Ele vai viajar, conhecer um estado que nunca teve a oportunidade, ele vai conhecer os pontos turísticos daquela cidade. Se vai para outro país, ele também tem essa oportunidade de conhecer. A gente já houve relatos de, geralmente, numa competição do alto rendimento, o atleta viaja, simplesmente joga, faz a competição e logo tem que retornar. Viajou por vários países e pergunta: você conheceu isso, tal país? E o relato: não, eu só fui para competir, não tive muito tempo, a competição foi super rápida, disputada, corrida, a gente não teve muita essa oportunidade. Eu já ouvi relatos de atletas de alto rendimento, se não me falha a memória, foi o Dante, uma entrevista que ele deu para o Esporte Espetacular, que ele fala que na vida dele de atleta, ele conheceu muito aeroporto e muito ginásio, né? Mas pontos turísticos de alguns países ele não conheceu muito, não. Então, são essas situações que a gente observa, às vezes, a nível de competições, que às vezes realmente o atleta não tem como. Então, se tem uma programação para ser feita tanto a nível de competição, quanto conhecer o local onde você está, os pontos turísticos, e realmente você viver aquele momento, né? Se tiver mais alguém que você queira mandar um abraço aí, Hamilton, tem vários professores entrando na live aí, professor Massetti, né? Professor Sandofex também, tá? Tô vendo. Professor Massetti, tô vendo aqui o Robson Aguiar, nosso vice-presidente da Confederação. Acho que Mauro Câmara. O pessoal aí que está participando, da nossa live, professor Sandor, Rodrigo lá, um abraço aí a todos pela participação. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, dentro dessa organização estrutural, a escola ela faz a filiação, né? Essa filiação tem abrangência em todas as modalidades que a FEMAD, ela proporciona de competições escolares nas modalidades. Então, por exemplo, se eu tenho
na minha escola tem de mesa, quando eu faço a filiação, todas as minhas modalidades participam dentro das competições que a FEMAD proporciona, certo? E aí eu queria saber de ti, Milton, desde que vocês começaram realmente a fortalecer as competições da FEMAD aqui no nosso estado, como é que tem acontecido o crescimento dessas escolas? Houve um crescimento gradativo ou em um determinado momento isso cresceu, não vou dizer de forma descontrolada, mas cresceu além das expectativas de vocês? Como é que isso aconteceu? Alessa, a gente tem a federação, ela foi estabelecida a partir de 2009, a Federação Maranhense. A gente tem trabalhado nessa relação aí a partir de 2013, quando a CBDE começou a organizar 2014 seu calendário, com essa dinâmica de viabilizar a participação em todos os estados de nível nacional, a gente tem reunido as escolas, tentando apresentar para eles esses temas, como é que a entidade vem se organizar, se estruturar para proporcionar aos alunos a participação, e aí vai depender sempre do como a escola vê o esporte. A gente tem focado aí nossas intervenções, nosso envolvimento com os coordenadores de esporte, com as direções que têm o esporte como princípio nesse processo. Como eu falei no início, muitas escolas deixaram o esporte um pouco em segundo plano, dentro do processo de formação dos seus alunos, dão outros interesses, e aí algumas escolinhas de esporte a gente não vê mais na escola, cada vez menos professor de educação física, então esse processo ele acabou sendo muito lento, a gente tentando envolver cada vez mais. Por exemplo, o professor Massetti é um coordenador de uma escola e a gente percebe que as escolas católicas elas têm esse foco em realmente envolver o esporte dentro do seu processo educacional. Então, o Colégio Marista, as escolas católicas, algumas escolas públicas que têm um professor à frente, como eu falei no início, o professor de educação física é peça-chave desse processo. Sem ele lá na ponta, lá, estimulando, juntando equipe, estimulando treinamento, preparando suas equipes, a gente não consegue ter esse público que a gente pretende atingir. Então, mas muitas escolas abraçaram a ideia, participam, estão hoje envolvidos, a gente tenta estimular para que cada vez mais essa participação ocorra. O que a gente percebe muito é as federações do alto rendimento buscando participar para envolver os seus alunos. Em consequência dessa relação que a escola deixou, dessa importância que a escola deixou de dar para o esporte, muitas federações do alto rendimento acabaram ocupando esse espaço e criando competições esportivas, tomando conta desse cenário. Antigamente, competições que aconteciam e estimuladas por uma escola, escola, antigamente existia, Sim, né? sim, as Copas Copa escolares Baixinho de Voleibola, intercolegiais isso, também, as Copas, intercolegiais. isso. Alguns deles sempre eram puxados por um grupo de coordenadores, pessoas ligadas ao esporte nas escolas. Como isso foi se perdendo com o tempo, isso migrou para as federações de alto rendimento, Isso. que tem trabalho para estimular e fortalecer o seu esporte nessa faixa etária, o infantil, o infanto, começaram a atuar nesse mercado. A federação, nesse aspecto, sempre busca a federação da modalidade para ter essa parceria, porque a gente acredita que assim você consegue ter qualidade nos eventos, porque tem a participação daqueles profissionais que têm competência para executar aquela modalidade, arbitragem, corpo técnico adequado, para que a gente faça o melhor do evento, para o evento, e oferecer para esse associado, para esse filiado, um evento à altura dessa expectativa que eles têm. Então, esse envolvimento, essa participação, a gente tem como um ponto de referência para atuar no cenário. E aí as escolas estão nesse processo. A gente vinha até março, fevereiro, março, num processo de ascensão. A gente fez no final do ano o brasileiro, o maranhense de futsal e de vôlei, já se preparando, porque no início do ano ia acontecer a fase nacional, foi suspensa, né, por conta da situação, e a gente ia começar, já no início do ano, havíamos montado um calendário para fazer as modalidades de lutas, ginástica, e ia acontecer durante o primeiro semestre aí, várias modalidades, já selecionando os melhores do país, dos estados do país, para a Ginasíade, que é o Mundial Escolar, que acontecia no final do ano, e estava tudo pronto para esse evento. E, infelizmente,
ficou suspenso, esse calendário está em discussão para ver quando é que volta à normalidade. Essa foi, inclusive, foi uma pergunta do Cláudio Roberto Castelo, que ele perguntou sobre a divulgação, né, das seletivas desse ano. Cláudio, tá parado agora, tudo parado, a gente tem ainda a perspectiva aí, tá torcendo para que volte pelo menos no segundo semestre, né, para que tenha algumas competições planejadas. Como divulgação, a federação, a gente adotou um aplicativo da Federação Maranhense de Desporto da FEMAD, tem um app, que as escolas, os professores, pode baixar, os atletas, pode baixar no seu celular, pelo Android ou iOS, baixa o app FEMAD, e ali a gente costuma mobilizar, contactar, dar os informes, noticiário, tudo a gente utilizou o aplicativo para poder fazer esse canal de aproximação com essas escolas. Porém, a gente sempre está mobilizando e convidando coordenadores, dirigentes das escolas, professores a participar dos eventos. A gente fez uma reunião no começo de março, se não me engano, no final de fevereiro, não lembro aqui a data. Se não me falha a memória, foi final de fevereiro. Foi final de fevereiro, se não me falha a memória. Final de fevereiro. Eu estava lá isso. Pois é. A gente tentou mobilizar, tentamos mobilizar. E aí a ideia foi, vamos chamar as entidades de administração esportiva, as federações. Vamos chamar os professores de educação física que a gente sabe que milita na área do esporte escolar, para apresentar a federação, apresentar o sistema, apresentar a CBDE, apresentar todo o calendário e todos os eventos que a gente tinha garantia de execução. Garantia porque a confederação nos respalda. Deu toda a condição para a gente executar as fases estaduais, para que se fizesse a nossa seletiva. E aí foi interrompido pela situação, mas logo que voltar à normalidade, a CBDE está pronta para poder atender todo o calendário internacional e atender os nossos eventos nacionais. Esse modelo de gestão vai continuar. As escolas vão ter todas as possibilidades, vai ter garantida a possibilidade de participação e de envolvimento nas outras fases, subsidiado pela Confederação Brasileira. Ok. Além das competições aqui, Hamilton, aqui em São Luís do Maranhão, vocês estão, dentro da FEMAI, estão com um projeto para expandir isso também para as cidades do interior do estado, para que essas equipes participem, fazer regionais também? Ou isso já acontece? A ideia é a gente ampliar para fazer isso, não. Só que aí precisa a gente ser provocado. A federação tem interesse de expandir, de explorar todas as regiões do nosso estado. A gente precisa ter essas escolas envolvidas no processo para a gente poder gerar essa demanda e oportunizar da melhor forma a participação daqueles alunos, das suas equipes, de deslocamento para o local, de infraestrutura. A gente sabe que o nosso estado é carente quando se fala de infraestrutura esportiva. Na capital, o interior não é diferente. A gente precisa sempre do suporte da escola, por isso que a gente sempre comenta. O nosso evento, o ideal é que ele aconteça dentro da escola, então que as escolas se envolvam, que a gente consiga aí a estrutura da escola para poder que esse esporte seja evidenciado, seja vitrine aí para todas as pessoas ali que poderiam se envolver e ajudar para que ele cresça. Mas o objetivo é sim, expandir para o interior, para os outros estados. A gente já vinha vindo a participação de muitas equipes do interior, Imperatriz, a Ceilândia já tem participado dos nossos eventos. A equipe da Ceilândia que ia viajar para a fase nacional do voleibol, Imperatriz também já tem participado. Então, já acontece algumas escolas de se envolver nesse cenário. Aproveitando esse gancho, tem uma pergunta aqui do Márcio, ele está pedindo para tu explicar sobre os gels. Tem como fazer isso agora para a gente? Tá. Tem sim, isso é super importante. A gente não pode esquecer, eu até peço perdão aí por ter esquecido. Esse ano, para você ver como o cenário tem se configurado, esse ano a Secretaria Municipal de Esporte fez um convênio com a Federação, na verdade o convênio é do ano passado, e eles só prorrogaram, e aí a Federação Maranhense de Esporte Escolar, a FEMAD, como entidade legítima para executar as atividades de desporto nesse segmento, fez o convênio junto com a CEDEL conveniou, e a entidade que ia executar a fase municipal do Gênesis. Então, estava tudo pronto. O professor Sandor Félix, que estava aí acompanhado, que está como diretor técnico da entidade para nortear esse processo, que vai ajudar aí, tem uma larga experiência aí nesse processo, e aí a gente vai aproveitar que ele está disponível, quer ajudar, é um parceiro da federação, apoia o esporte escolar,
e a gente fazer aí um excelente evento a nível municipal. Mais uma vez, a Prefeitura de São Luís vai executar a sua etapa aí municipal. É, é, o nosso secretário aí, que é um professor de educação física, comprou a ideia, já estava tudo pronto para a gente começar a execução e atender aí as modalidades que a etapa estadual prevê. Só que foi interrompido, mas está tudo pronto para a gente executar essa etapa e para a gente é uma satisfação poder realizar o evento, tentar atender a expectativa dessas escolas, dessas equipes, dos professores. Um pouco da reunião lá de fevereiro a gente já sinalizava isso, já dizia que já estava com tudo praticamente pronto, ficha de inscrição, só que foi interrompido aí nesse cenário aí de saúde pública, né? Beleza, então significa que nós temos aí bastante coisa para fazer nesse segundo semestre, depois que essa pandemia passar, né? Tomara que as coisas realmente se alinhem e nós possamos, nós aqui também da Federação Maranhense de Basquete, estamos aí também ansiosos para que isso acabe, para que a gente possa fazer nas competições a nível de federação, a nível estadual. Nós temos algumas regionais para realizar ainda as competições para a fase final do Campeonato Maranhense e estamos aí nessa parceria com a FEMAD, né? Buscando aí a esperança de retornarmos às atividades para que nossos atletas tenham bastante jogos a realizar, né? Dentro de todas as modalidades, já que quando você tem à disposição muitos jogos, várias competições, você tem um calendário cheio, você tem como se preparar, né? Você tem não somente a preparação dos atletas, mas você também tem os profissionais, né, atuando, a necessidade de profissionais para trabalhar com esses alunos, não somente pessoas que são voluntárias. A gente vê muito isso no interior do estado, pessoas que realmente são voluntárias, não têm a formação, mas eles sempre buscam um profissional de educação física para estar ajudando, né? Eles têm essa vontade, essa coragem de encarar, que é difícil, a gente sabe que é difícil no interior do estado, sem algumas condições básicas, mas eles sempre apoiam. A gente tem aí exemplos de várias cidades do nosso estado que, como Vitorino Freire, Anajatuba, Anapurus, Bacabal, que estão trazendo equipes escolares para os jogos estaduais e também podem se organizar para os jogos da FEMAD. Como você falou, é a oportunidade mais fácil de você chegar a um campeonato mundial, representando não somente a sua escola, representando o seu estado e seu país, né? Verdade, Alex. Você falou bem. Outra coisa que a gente ia desenvolver, pretende desenvolver nesse projeto do GELS, é uma etapa de formação, de qualificação dos recursos humanos. A gente sabe que para a gente conseguir avançar na política pública de esporte, nas atividades, no desenvolvimento dentro de todos os atores aí, seja a escola, seja o coordenador, seja o professor lá da ponta, o treinador, a gente precisa desse recurso humano qualificado para que a gente consiga evoluir. Então, o projeto previa também alguns eventos de qualificação mais focado no entendimento do cenário que eles estão envolvidos, onde entra o esporte escolar, como é que isso pode influenciar o desenvolvimento desse meu aluno, onde é que eu posso participar, como é que eu posso contribuir nesse cenário. A política pública atende esses interesses, elas estão configuradas, estão elaboradas com esse objetivo? Se não, por que não? O que falta? Qual é o papel aí desse dirigente para que esse caminho seja na expectativa do que a gente espera, do que as boas práticas orientam? Então, essa situação de envolvimento, que é uma crítica que a gente sempre faz. A gente, quando reúne a federação, os professores, né, a gente costuma buscar e discutir por que as entidades, e aí eu coloco aí todas as entidades de administração esportiva, e aí tem as federações esportivas, as associações, as ligas, federações esportivas do segmento do alto rendimento, no educacional, e aí entra a FAM e a FEMAD, os grupos e associações do esporte adaptado, do esporte para o desporto para o deficiente, e aí de todas as ordens, essas entidades que militam e atuam dentro do esporte, né, esses atores, por que eles não participam desse cenário para tentar encontrar os problemas que muitas vezes ele é comum, né, para todos, em outras fases ele é particularizado, porque tem questões específicas. Aonde que estão esses problemas e por que eles não são discutidos e tentar encontrar soluções? Seja ela de qualificação, preparação de recursos humanos, uma discussão aprofundada sobre o que a gente quer com o esporte,
por que não tem devido atenção na infraestrutura, por que a gente não tem infraestrutura, o que faltou para essa infraestrutura ser mantida em condição de uso, recuperada, ou uma nova instalação esportiva ser elaborada. O que faltou nesse processo aí que se perdeu no caminho? Por que as escolas desinteressaram de investir no esporte escolar? São questões que ficam assim, mas por que não? E aí fica, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu tenho um professor que diz assim, fica muito, eu acho, a gente não tem dados. Não tem A dados, a gente gente sempre vai tentar não tem como entender. mensurar, né? As pessoas não se colocam para isso, para buscar essas informações. A maioria só reclama, 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 acha que é isso, mas não tem dados concretos para afirmar, olha, é isso, vamos atacar por esse lado. Isso a gente vai conseguir construir quando a gente sentar, perceber o papel de cada um desses atores, o papel das entidades de administração, o papel do professor, o papel do coordenador, e a gente junto tentar entender o que aconteceu, o que é a história, o que ocorreu, para a gente poder ver o que pode ser feito para a gente tentar recuperar o que a maioria achar que é interessante, qual é o caminho que nós queremos. A gente precisa de mais infraestrutura, a gente precisa de uma atenção melhor para o esporte educacional, porque ele é a base dos outros esportes, precisa atender as outras dimensões esportivas, precisa atender o esporte de rendimento, nos seus interesses, nos seus calendários, precisa entender o esporte adaptado, precisa atender o lazer. Eu comento que a gente, nos últimos anos, retrocedeu, porque quando eu comecei a atuar nessa área, ainda na academia, ainda estudante, em 2003, a gente começou a conhecer como era que funcionava a política pública de gestão do esporte, a gente teve como referência alguém que fazia isso, contratava profissionais qualificados, botava para planejar e apresentar uma proposta de desenvolvimento do esporte maranhense. A gente viu isso aí na época da gestão do Dr. Ali Maluf, e lá tinha vários profissionais que foram nossos professores que nos orientaram e mostraram como é que isso poderia dar certo. Eu lembro que em 2007, 2006, o Maranhão era referência de várias políticas públicas. A gente foi o primeiro a implementar Bolsa Atleta, a gente tinha vários programas já em fase de realizando já, e alguns para serem implementados, como era a proposta da Vila Olímpica, Sim. ficou se perdendo no caminho, né? A gente tinha um projeto de qualificar para melhor servir, que atuava nessa área de qualificação da mão de obra. Se essa mão de obra não estiver sendo assistida, a gente não consegue evoluir, precisa investir nisso. E aí, por que não se faz hoje? O que falta? A gente tinha um conselho estadual de esporte que não funcionava, que reunia. E aí eu pergunto, o nosso conselho, a gente não reúne? Se reúne, o que discute? As discussões vão no sentido de atender os interesses de qual comunidade esportiva? Se ela não está sendo ouvida, a representação que está lá atende às necessidades de cada segmento? Essas coisas assim que a gente precisa sentar e buscar os melhores caminhos. Afinal, acredito que todos os atores aí querem o melhor para Claro, o esporte. claro. Se querem o melhor, a gente precisa encontrar as formas de que isso avance do lado positivo e não retroceder, não venha para trás, como tem acontecido. A gente tem sentido a ausência dessas situações. Eu costumo falar que não tem como dar certo se a gestão nessa pasta, que é sempre a última, a de menos recursos, a mais dificuldade, não tiver uma ação participativa. Não dá para a gente encarar, Alessio, a parte do esporte como os interesses de uma cabeça que se acha que entende tudo no esporte. Ninguém é dono da razão. A gente precisa ouvir os atores, precisa ter a comunidade esportiva no processo de gestão participativa. Essa que é a lógica hoje da gestão compartilhada, o que vem dando certo é nessa linha. E, infelizmente, a gente não tem observado isso, né, no cenário esportivo, no nosso estado. E aí não culpo ninguém, não é culpa do secretário, não é culpa do governador, não. Eu acho que os atores desse segmento, os profissionais, as entidades que representam os interesses profissionais, sindicato, Conselho de Educação Física, todas as entidades que representam os interesses aí da educação física, do esporte, dos professores que estão na ponta, é que poderiam se juntar aí e realmente vamos sentar e ver o que tem dado errado, por que não funciona e propor, vamos ser propositivos na relação de tentar ajudar a evolução desse cenário. Eu acho que precisa, as pessoas precisam entender que suas participações, e aí principalmente quem está à frente das entidades esportivas. Eu preciso ter os presidentes de federações
entendendo aonde se enquadra a entidade dele, qual é o papel da entidade dele, que não é só fazer torneio, que não é só Verdade. fazer um eventozinho aqui, um evento ali, que não é só o esporte, a política pública de esporte não é só fazer uma competição, fazer uma aulinha ali, bater foto, tirar foto, aí quando mais quer fazer, chama um atleta de renome, bate foto, isso não é política pública de esporte para o Estado. Se a gente não percebe isso na capital, eu fico pensando o que passa às cidades mais distantes da capital, os outros municípios aí do nosso estado, como é que eles ficam ausentes de todo esse atendimento que o esporte poderia chegar. Isso precisa ser discutido. Eu acho que o Maranhão precisa evoluir um pouquinho nessa parte. A gente é muito carente e cheio de necessidade. Realmente, nós precisamos dar as mãos, né? Todas as entidades que realmente querem fazer o esporte têm que sentar, né? Deixar de lado algumas situações, algumas discussões, brigas, alguma coisa que esteja agradando, né? E aí a gente precisa realmente sentar, dar as mãos e discutir. Nada mais do que pessoas civilizadas devem fazer, discutir uma melhor proposta para o bem comum que é o esporte. Não somente o basquete, o vôlei, mas todo o esporte. E eu vejo muito, Hamilton, quando a gente trata de esporte, Federação Maranhense de Basquete é esporte coletivo, mas eu vejo muito as federações de esporte individual, né? Brigando, tentando ir atrás. Eu vejo vários atletas, já vi vários atletas de algumas federações querendo participar de mundiais, de competições e pedindo dinheiro no sinal, né, pedindo dinheiro para tentar comprar uma passagem, tentar, às vezes conseguiu a passagem, mas não tem como se manter lá. Então, eles têm diversas dificuldades que, com uma boa política pública de esporte, nós poderíamos resolver esses problemas e ter títulos mundiais, né? Então, às vezes eu paro no sinal para ver e já vi várias vezes pedindo, vou lá, dou. A gente faz o que pode, né? Mas não é o correto ou o suficiente. Precisa realmente ter uma política pública. Quer falar? Pode falar. E aí, Alessio, é o seguinte, e a gente não precisa tratar isso como, não, o Estado tem que dar passagem, o poder público tem que dar. Não, não é isso. O Estado ele tem que prover esse dirigente, e aí as entidades sempre querem. Quem tem que querer mesmo aprofundar é o dirigente. Ele tem que se qualificar, ele tem que buscar as ferramentas que a legislação permite. Lei de incentivo estadual existe, lei de incentivo federal existe. A entidade ela tem a prerrogativa de poder usufruir dessas ferramentas que podem ajudar ele a desenvolver. Só que aí volta naquela tecla. Aquele dirigente que está à frente das entidades, ele não está qualificado. E eu não posso culpá-lo, não. Aí entra a política pública, que não qualificou aquele cidadão que está lá à frente, às vezes fazendo, tirando do bolso, isso é muito comum, né? Muito comum. Ela tira do bolso, só está acontecendo porque ele está lá insistindo, com toda dificuldade. É a pessoa que está esperando a oportunidade de ser qualificado e dizer, olha, essa entidade super importante do Sistema Nacional de Esporte, ela tem todas essas possibilidades, você só precisa atender. Fazer o caminho é esse aqui, ó. Vou te ensinar aqui como é que você faz o projeto incentivado, como é que você consegue captar, precisa ter responsabilidade com o dinheiro porque é público, como é que tem que gastar, ele tem que ser qualificado para ser atendido nas suas necessidades e garantir toda a burocracia que o Estado coloca aí para gasto público. Então, isso é muito mais valoroso do que estar dando a passagem, aí aquela coisa de troca, de pires na mão, de ir lá pedir, me dar umas medalhas, me dá uma passagem, vou para a porta do palácio para o governador conseguir ir. A gente precisa evoluir. O esporte não pode passar por isso. É vergonhoso, eu acho. Eu, quando vejo essas coisas, eu fico, caramba, não é esse o propósito, só precisa os atores se sentarem e ver como é que a gente pode conduzir uma política que dê oportunidade para esses profissionais. Porque aí você vai ter um profissional mais qualificado no cenário, que pode ajudar a contribuir e avançar na política estadual de esporte. Você vai ter esse profissional tentando agregar cada vez mais atletas da sua modalidade. Aí cresce a modalidade, cresce a federação, cresce o professor, só ganha o esporte maranhense. Voltando para essa questão das políticas públicas, né? A FEMAD, ela tem algum projeto tentando incentivar? Tem algum projeto que foi dado entrada? Como é que é? Existe isso na FEMAD? Algum projeto para captação de recursos?
escrever um projeto incentivado agora para a lei de incentivo estadual, atendendo a todas essas demandas que eu citei agora, de eventos esportivos, de capacitação, atender algumas possibilidades que podem ajudar aí nesse cenário, né? Até de fóruns de discussão, para que a gente pudesse dar a nossa contribuição nisso, fazer eventos. E aí entrou no segmento os jogos universitários também, como é a mesma dimensão de esporte educacional, a gente acabou em um único projeto, atendendo as dimensões no escolar e no universitário. A gente fez um projeto para o desporto educacional. Então, aí lá está a previsão de execução da etapa seletiva estadual dos Jogos Universitários, que é o JUMES, de um evento escolar, dos Jogos Escolares, São Luís, do Maranhão, como a gente queira denominar, se não me engano, é Jogos Escolares Maranhenses, não é Jogos Escolares Maranhenses, a gente tem uma outra conotação, não me recordo agora. Mas é um evento escolar que atende a diversas modalidades, seria mais um evento para o cenário, para as Isso. escolas, para os atletas, era mais uma oportunidade deles vivenciarem, a gente incluir novos e renovar, atendendo infantil e infanto. E aí entra as outras, qualificação para os professores, cursos de formação, e a gente tentar estimular essas atividades. Isso aí é muito interessante. Estamos tramitando, tentando a expectativa de tentar fazer desse projeto uma realidade e conseguir aí ajudar o esporte educacional do Estado. Beleza. Hamilton, já pegando esse gancho também da questão dos projetos, esse ano eu participei junto com você, com o professor Sandofex e vários outros profissionais que foram convidados a participar. Na verdade, toda a sociedade maranhense e esportiva foi convidada a participar dessa reunião, onde vocês apresentaram basicamente o calendário desse ano da FEMAD e da CBDE, né? Que infelizmente não pôde acontecer. Eu queria saber de ti, a gente sabe que estamos parados e a gente precisa readequar. Passando esse ano que teríamos algumas competições, quais seriam as previsões de ações da FEMAD para o ano de 2021? Né? Sabendo que nós precisamos readequar o calendário, né? Vamos esquecer um pouquinho dessa readequação e vamos começar em janeiro de 2021. Quais seriam as ações que a FEMAD teria para esse ano? A gente tem um projeto do GELS para executar. Então, logo que voltar à normalidade, o novo normal, né, essa relação aí das pessoas poderem se aproximar, a gente tem um recurso que, vale lembrar, a Prefeitura de São Luís fez um convênio de execução dos jogos do município de São Luís. E aí esse convênio é 3 parcelas, a Prefeitura fez apenas uma parcela desse recurso, é esse que a gente vai trabalhar. A gente espera que as outras parcelas ocorram, e aí a gente sabe que isso aí também é uma incógnita, porque vai logo depois que passar a situação de saúde. Vem uma crise financeira muito forte no mundo inteiro, né? Não é só o Brasil, nem só o Maranhão, nem São Luís. Então, isso é uma realidade que tem que ser discutida lá na frente. Mas a ideia é executar o que pudesse fazer com esse recurso que já está na conta da federação para os Jogos Escolares de São Luís, atender a todo o calendário que a CBDE vai disponibilizar e vai reorganizar naquela condição de que a CBDE tem os recursos de viabilizar todas as atividades estadual e nacional, dando todas as condições, conforme a gente comentou no início. Então, as expectativas são as melhores. A CBDE está, como eu falei com o presidente ontem, a gente teve a assembleia em comemoração aos 20 anos de fundação da entidade, e está todo vapor, aguardando só a gente voltar numa condição que pudesse executar todo o projeto e plano estratégico que a CBDE montou aí para o país. O esporte escolar hoje vê muito bem e aí está dando um exemplo de organização, competência, de fazer o trabalho realmente compartilhado. Os estados, a gente costuma dizer que a entidade lá, quando se reúne uma família, são muitos profissionais de educação física, pessoas